Os presídios estão superlotados e os brasileiros assustados com tanta impunidade e cobram uma postura mais eficiente por parte do Estado. Nesse cenário, um grupo de parlamentares pediu que a votação do novo Código de Processo Penal aconteça ainda neste semestre. De um lado, presídios lotados. Já se sabe que o Brasil tem quase 700 mil presos, um terço deles ainda sem julgamento. De outro, a população se queixa de ver tanta impunidade e de ver pessoas que cometeram crimes andando livremente pelas ruas. A novidade é que um passo importante para atender esta demanda social já foi dado. É a discussão e a renovação do novo Código de Processo Penal, já que o atual é de 1941. E a questão das penitenciárias e todo o conjunto penal brasileiro, infelizmente, é precário, mas a pessoa que vai para lá, ela sabe que está indo para lá porque cometeu algum erro. Os policiais eles deviam correr mais atrás de quem eles devem e não atrás de gente inocente que está andando na rua. Só mudar a legislação não resolve. O país só precisa de uma coisa, educação. Há quem sustente que nós precisamos de um novo Código de Processo Penal e há quem sustente que nós não precisamos. O que eu posso dizer é que nós não precisamos de um Código de Processo Penal como esse projeto que nós temos hoje em dia em tramitação no Congresso Nacional, que deixa de levar em conta os princípios regentes do processo penal, o caso da dignidade humana, da ampla defesa. Se for esse projeto que virar a um Código de Processo Penal, nós não precisamos de um novo. Se for um que leve em conta as garantias individuais, assegure os direitos fundamentais, sim, nós precisamos de um novo Código de Processo Penal. O texto já foi analisado por uma comissão de juristas e também já foi aprovado no Senado. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, um grupo de parlamentares pediu que a votação do novo Código de Processo Penal aconteça ainda este semestre. A proposta tramita na Câmara, com outros 242 projetos de lei que também esperam atualizar o Código. O relator do novo CPP, deputado João Campos, disse que a proposta torna mais efetivo o trabalho de policiais e as ações da Justiça Criminal. Ele destacou que, de acordo com o texto, houve restrição aos recursos processuais, que para ele só servem mesmo para postergar o processo. Existem inúmeros recursos que você precisa lançar mão para ser reavaliado algumas matérias de mérito e mesmo de direito. Esse novo Código de Processo Penal quer limitar, por exemplo, o uso de apenas um recurso por instância. Mas há casos que numa mesma instância precisa usar mais de um recurso ou mais de uma vez o mesmo recurso. Então é lamentável que esse relator tenha falado isso. Mostra que ele está muito mais preocupado em desafogar o judiciário e as delegacias com inquéritos e processos penais do que, de fato, preocupado com garantias, com a solução dos conflitos, porque o processo ele não visa apenas uma decisão, mas a pacificação dos conflitos. Um outro destaque é o chamado julgamento antecipado para os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes com penas de até 2 anos. Existe a possibilidade de ser antecipado o julgamento e ser extinta a punibilidade, segundo esse novo Código de Processo Penal, se houver uma composição entre as partes, se houver uma composição efetiva do dano. Então, na prática, vai deixar de seguir um processo que vai trazer ainda mais conflito entre as partes. São processos que não têm, às vezes, razão de existir e que, na maioria das vezes, vai terminar em uma restritiva de direitos ou mesmo na composição do dano. Então, se puder fazer isso antes, já extingue o processo e não precisa levar à frente. Com o novo CPP, o Ministério Público ganha uma nova atribuição, a de ouvir o acusado e, em seguida, indicar a pena razoável para o agente que cometeu o crime. Mas isso só vai ser possível se o réu quiser. Caso o investigado opte por ser ouvido pelo Ministério Público, vai caber ao Judiciário a decisão de homologar ou não o acordo com o órgão. Além do mais, uma vez que o réu decida por esta opção, ele vai ter que começar a cumprir a pena imediatamente e sem direito a qualquer recurso. E para o relator da proposta, a medida vai gerar agilidade na justiça. Segundo o Código de Processo Penal, a vantagem seria que essa pena seria estabelecida no mínimo legal, havendo a possibilidade de uma redução de até 1/3, aí, segundo as circunstâncias, a gravidade do crime. Porém, não pode ser reconhecida nenhuma outra redutora. Como eu disse, só o tempo dirá se isso é proveitoso ou não. Minha gente, uma pesquisa reafirma o que todos já devem saber. Fumar prejudica a saúde. O resultado mostrou que o cigarro está relacionado a quase metade das mortes por 12 tipos de câncer.
Que o cigarro pode causar reações cancerígenas nas vias respiratórias, muitos já sabem, ou deviam saber. Mas uma pesquisa realizada pela revista científica americana JAMA Internal Medicine apontou que o cigarro está relacionado a até 12 tipos diferentes de câncer, entre eles esôfago e bexiga. O estudo analisou com detalhes os hábitos de 346 mil adultos vítimas de câncer, e desses, 48,5% foram fumantes durante, no mínimo, 35 anos. Cerca de metade das mortes por câncer da cavidade bucal, esôfago e bexiga foi resultado do consumo de tabaco. Mas a maior relação foi entre o cigarro e as neoplasias de pulmão, brônquios e traqueia, com 75%. Segundo o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, mais de 400 mil norte-americanos morrem devido ao tabagismo todos os anos. No Brasil, esse índice chega aos 200 mil por ano. Você fica agora com o plantão da redação. Após reclamações dos moradores sobre o aparecimento de escorpiões, a Prefeitura de Taubaté retomou a campanha Show Escorpião. Até o próximo dia 28, serão desenvolvidas ações nos bairros Parque Três Marias, Terra Nova e Bosque da Saúde. Entre as atividades previstas estão as vistorias, casa a casa, palestras, ações educativas, além da fiscalização de terrenos particulares. Essa primeira etapa da operação conta com o apoio de militares do CAVEX, o Comando de Aviação do Exército, e a previsão de encerramento da campanha é em novembro. Os 3 deputados federais, o tucano Eduardo Cury, Poliana Gama, do PPS, e o Flavinho, do PSB, estamos falando com base eleitoral na região do Vale do Paraíba, custaram aos cofres públicos mais de R$ 5.490.000 no ano passado. Os dados foram retirados do portal de transparência da Câmara dos Deputados em janeiro deste ano. Os 3 deputados da região gastaram juntos um total de R$ 3 milhões com comissionados. De acordo com as regras da Câmara, cada deputado federal pode contratar até 25 secretários parlamentares. Dentre os 3 deputados, Poliana tem a maior equipe e o Flavinho tem a menor. Segue o repórter setorial. – 1,8% da população é doadora de sangue aqui no Brasil. Apesar de estar dentro do mínimo aceitável, que é de 1%, essa quantidade não é suficiente para suprir as necessidades do país. A Organização Mundial da Saúde tem como meta elevar esse número a 3%. Em muitos estados do Brasil, a situação dos bancos de sangue é considerada crítica nos primeiros meses do ano. Em São Paulo, por exemplo, na Fundação ProSangue, o estoque está 60% abaixo do que é considerado o ideal. Para quem tomou a vacina contra a febre amarela, a recomendação é que espere pelo menos 28 dias para fazer a doação. Quem ainda não foi imunizado deve primeiro doar sangue e apenas depois tomar a vacina. Um relatório divulgado no ano passado pela Organização Pan-Americana de Saúde revelou que menos da metade dos doadores de sangue na América Latina são voluntários. Entre 2013 e 2015, apenas 44,1%. No Brasil, essa porcentagem é um pouco maior, 61,25% em 2015. O restante são doações para reposição, aquelas em que o doador especifica uma pessoa para receber o sangue. A meta da Organização Mundial da Saúde é que as doações voluntárias cheguem a 100%. Atualmente, apenas 1,8% dos brasileiros são doadores de sangue. Essa porcentagem está dentro do mínimo esperado pela OMS, mas não supre a necessidade do país. Por isso, existe uma meta de chegar em pelo menos 3%. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos de idade. Menores de 18 precisam de autorização dos pais. Já as pessoas que têm entre 60 e 69 anos só podem doar se já tiverem feito o procedimento pelo menos uma vez antes dos 60. Também é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato não pode ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não deve estar em jejum. Homens podem fazer 4 doações por ano, enquanto que as mulheres podem doar 3 vezes. O intervalo mínimo entre uma doação e outra é de 2 meses para os homens e 3 meses para as mulheres.
Para fazer a doação de sangue, é necessário apresentar documento de identificação com foto. Representantes do governo federal têm anunciado datas diferentes para a votação da reforma da Previdência. Mas, de acordo com o anunciado, a votação pode acontecer até 28 de fevereiro. Deputados repercutem as alterações que foram feitas no texto para conseguir os votos faltantes. O governo já decidiu que vai votar a reforma da Previdência. Até aí, tudo bem. O problema mesmo é decidir uma data para levar a proposta à votação. É que, ao contrário do que aconteceu em reformas anteriores propostas pelo Planalto, desta vez a dificuldade é conseguir a maioria do apoio dos deputados. Hoje mesmo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a votação seria no próximo dia 20. Isso aconteceu depois de o líder de governo da Câmara, Aguinaldo Ribeiro, ter anunciado a votação para o dia 28 de fevereiro. Por isso, de acordo com as datas que foram anunciadas até agora, a votação pode acontecer entre os dias 20 e 28 de fevereiro. Diante da dificuldade em conseguir o número de deputados suficientes para aprovar o texto, o governo até fez algumas negociações. Acho que está muito cristalizado aqui a rejeição à proposta. O governo está patinando aí nos 270, na nossa contabilidade não passa de 240. E acho que o governo não devia insistir nisso, uma exposição da tua base desnecessária, não tem impacto para este ano, nem tampouco para o ano que vem, uma reforma da Previdência, uma reforma para longo prazo. Se o governo pegasse projetos outros que gerassem emprego, gerasse receita ainda para este ano, como tem remuneração, tem legalização dos jogos, entre outros, eu acho que seria muito mais produtivo e evitaria a exposição exagerada da base do governo. Mas a base aliada insiste em dizer que está melhorando. Olha, está melhorando. O relator é muito responsável, certo? O país precisa dessa reforma. Nós temos lá apenas 2 votos contrários e 1 em dúvida que nós estamos conversando com ele. Eu voto favorável. Eu acho que é importante essa reforma para o Brasil. Quanto mais antes nós aprovarmos, melhor é. E o relator já adiantou que existem pontos considerados inegociáveis. É inegociável a retirar da proposta de reforma o estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria. Afinal, não é razoável que só o Brasil, praticamente no mundo inteiro, ainda admita a aposentadoria sem ter uma idade mínima para as pessoas. Também é inegociável tirar da reforma da Previdência algum tipo de esta absoluta isonomia que passará a valer entre o setor público e o setor privado. Porque hoje não é razoável que quem está no setor público possa se aposentar ainda com até R$33 mil de aposentadoria e os servidores do setor privado só possam ganhar no máximo na aposentadoria R$5.500. Que tal um cochilo após o almoço? Agora, será que isso é saudável? Quem é que resiste a uma cama e um conforto como esse? É só chegar e deitar. Você vai conferir os detalhes no próximo bloco.